Olá pessoal, aqui é mais uma vez Miguel Nikolevski do Café Torá, direto de Sião para vocês. E eu quero convidar hoje vocês a ouvirem e verem a Parashá Vayitze, que quer dizer e saiu. Esta Parashá conta a história de quando Jacó saiu da terra de Canaã rumo à terra de Haran, onde ele encontrou Labão, e ali também conheceu as suas esposas. Quem vai estar trazendo a Parashá será Simon Kaplum, que é meu primo, e é o líder da congregação do Caminho, que fica localizada em Belo Horizonte. Então, eu quero convidar a você a acompanhar agora mesmo a Parashá Vayitze, direto de Belo Horizonte para todo o Brasil. Essa Parashá, essa porção da Torá, é uma das grandes visões. Jacó está sozinho à noite, fugindo da ira de Esaú, deita-se para descansar e ele não sente medo, sente algo diferente, um sentimento que expressa uma sensação de compreensão de algo. Pode ser comparado à realização de um sonho difícil de realizar. É como que alguém que encontrou a última peça do quebra-cabeça e agora consegue ver a imagem toda montada. Vamos então ler essa passagem. Ele chegou a um lugar. Em hebraico, esse um lugar vai figar Bamakom. E parou durante a noite, porque o sol havia se posto. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E ele teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Bet-El, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Gênesis 28, 11 a 17. Com base nessa passagem, os sábios disseram que Jacó instituiu a oração da noite.
Essa justificativa é baseada na palavra vai figar, em hebraico, que pode significar ele veio, ele encontrou por acaso, mas também pode significar ele orou, ele suplicou, como está lá em Jeremias 7,16, que está escrito: não grite nem ore por eles, nem faça intercessão a mim. E é usada essa mesma palavrinha, ve'al tifgah. Os sábios entenderam que essa palavra bamakom, o lugar, como significando um lugar no universo, e não como várias traduções da Bíblia que dizem um lugar. Na Bíblia hebraica diz o lugar. Assim, Jacó completou o ciclo das orações diárias. Abraão instituiu o Shaharit, que é a oração da manhã. Isaac instituiu o Minhá, que é a oração da tarde. E Jacó instituiu o Arvit, que é a oração noturna. Essa é uma ideia interessante. Embora cada uma das orações seja praticamente idêntica em palavras, cada uma carrega o caráter de um dos patriarcas. Abraão representa a manhã. Ele é o iniciador, aquele que introduziu uma nova consciência religiosa no mundo. Isaac representa a tarde. Não há nada de novo sobre Isaac, nenhuma grande transição das trevas para a luz ou da luz para as trevas. Muitos dos incidentes da vida de Isaac relembram os mesmos incidentes na vida de seu pai. A fome obriga Isaac, da mesma maneira como obrigou a Abraão, a ir para a terra dos filisteus. Ele cavou novamente os poços de seu pai. Isaac representa o heroísmo silencioso e a continuidade. Ele é o elo na cadeia da aliança. Ele se junta a uma geração para a próxima geração. Ele não introduz nada de novo na vida de fé, mas a sua vida tem nobreza própria. Isaac é firmeza, lealdade, determinação para continuar. Já Jacó representa a noite. Ele é o homem do medo e da fuga, o homem que luta com Deus, com os outros e consigo mesmo. Jacó é aquele que conhece as trevas deste mundo. Mas há uma dificuldade com essa ideia de que Jacó introduziu a oração da noite. Em um famoso episódio do Talmud, o rabino Joshua considera que, ao contrário do Shaharit, que é a oração da manhã, ou do Minhá, que é a oração da tarde, a oração da noite não é obrigatória, embora as gerações de judeus quiseram por bem torná-la obrigatória, mas não a palavra de Deus. Por que se ela foi instituída por Jacó, por que ela não foi considerada com a mesma obrigação que foram consideradas as orações de Abraão e de Isaac?
Primeiro, é que existe uma lei que determina que aqueles que viajam estão isentos de orar por 3 dias. Nos dias em que as viagens eram perigosas, os viajantes tinham medo de serem atacados por invasores. Então, eles tinham dificuldade em se concentrar para orar. Kavaná, que significa concentração. Portanto, Jacó foi isento de orar e ofereceu sua súplica, não como uma obrigação, mas como algo voluntário, e assim permaneceu. Existe, no entanto, uma explicação mais profunda que os sábios a viram como a base da oração. Abraão levantou-se de manhã cedo no lugar onde tinha estado diante de Deus. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Isaque saiu para meditar Lachuot, no campo ao entardecer. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo. Jacó encontrou Deus, Vaif-Gabamacom, no lugar. Esses são diferentes tipos de experiências religiosas. Abraão iniciou a busca por Deus. Ele foi uma personalidade religiosa criativa, o pai de todos aqueles que partiram numa viagem rumo ao desconhecido, armados apenas com a confiança que aqueles que procuram encontram. Abraão buscou a Deus antes que Deus o buscasse. A oração de Isaque é descrita como uma simchá, que quer dizer uma conversa, um diálogo. E um diálogo, ele tem 2 partes. Uma parte que a pessoa fala e outra que a pessoa ouve e depois de ouvir, a pessoa responde. Isaque representa a experiência religiosa como uma conversa entre a palavra de Deus e a palavra dos homens. A oração de Jacó já é muito diferente disso. Ele não inicia. Seus pensamentos estão em outro lugar. Ele está pensando em Esaú, que ele está fugindo dele. E está pensando em Labão, que é para onde ele está viajando. E com essa mente perturbada, vem uma visão de Deus e dos anjos e uma escada conectando a terra ao céu. Ele não fez nada para se preparar para isso.
era algo inesperado. Jacó literalmente encontra Deus. Como às vezes nós podemos encontrar um rosto familiar numa multidão cheia de estranhos. Esse é um encontro promovido por Deus, não pelo homem. É por isso que a oração de Jacó não poderia ser uma obrigação regular, contínua, diária. Nenhum de nós sabe quando a presença de Deus, de repente, se intromete em nossas vidas. Respeito meu povo em suas orações com hora marcada, mas eu não adoto isso para a minha vida. Chega de normatizar tudo, até as orações. Ore quando o seu coração estiver cheio da presença de Deus. Oração não pode ser um compromisso agendado, e sim um desejo que vem das entranhas do seu coração. Aí sim você estará orando. Existe um elemento da oração que está além do controle consciente. Surge do nada, quando menos esperamos. Se Abraão representa a jornada em direção a Deus, e Isaac representa o diálogo com Deus, Jacó significa o encontro de Deus conosco, não planejado, inesperado, a visão, a voz, o chamado, que nunca podemos saber com antecedência, mas que nos deixa transformados e extasiados. Quanto a Jacó, e também para nós, parece que estamos acordando de um sonho e percebendo como se fosse a primeira vez que Deus estava neste lugar e nós nunca soubemos disso. O lugar não mudou, nós é que mudamos. Essa experiência nunca poderá ser sujeita a uma obrigação. Não é algo que fazemos, é algo que acontece conosco. Vaifgar Bamacon significa também que, pensando em outras coisas, descobrimos que entramos na presença de Deus. Essas experiências acontecem. A maioria das vezes é à noite, quando normalmente estamos sozinhos, muitas vezes com medo, vulneráveis, muitas vezes perto de algo que nos desespera. É então que, quando menos esperamos, podemos encontrar nossas vidas inundadas pelo brilho de Deus. De repente, vem uma certeza inconfundível. Sabemos que não estamos sós, que Deus está lá e sempre esteve, mas que estávamos preocupados demais com as nossas próprias preocupações para percebê-lo. Foi assim que Jacó encontrou Deus, não por seus próprios esforços, como fez Abraão, não através de diálogos, como fez Isaac, mas em meio ao medo, em meio ao isolamento, Jacó tropeça e cai, e descobre que caiu nos braços de Deus, que já o esperava. Ninguém que teve essa experiência jamais a esquece. Agora eu sei que Adonai estava comigo o tempo todo, mas eu o estava procurando em outro lugar. Essa foi a oração de Jacó. Há momentos em que falamos e outros em que não falamos.
A oração nem sempre é previsível e é bom que não seja. É bom que não seja uma questão de horários fixos e simplesmente uma obrigação diária. Ela também tem que ser uma abertura, uma vulnerabilidade da nossa parte. Deus pode nos pegar de surpresa, acordando-nos do nosso sono, carregando-nos quando caímos. Certa vez, eu estava dormindo, não conhecia Yeshua. A única Bíblia que eu tinha lido na minha vida era o Antigo Testamento. Nunca tinha aberto o Novo Testamento. E estava dormindo e acordei ouvindo uma voz: Simão, Simão. Aí abri os olhos, olhei e falei, gente, estou ouvindo vozes. Fechava o olho e a voz vinha de novo: Simão, Simão. E eu não conseguia dormir, fiquei incomodado com aquilo um bom tempo. E tentava dormir, fechava os olhos, achava que estava ficando doido. Mas uma hora a voz falou assim: leia Marcos. Eu não sabia que existia o livro de Marcos na Bíblia, porque, como disse, nunca tinha aberto o Novo Testamento. E foi tão insistente leia Marcos, que eu peguei uma Bíblia que eu tinha ganhado de casamento de um amigo, e fui para o banheiro para não acordar Estela. Procurei no índice, falei, não, tem Marcos. E comecei a ler. E o livro de Marcos é um livro cheio de milagres. E hoje eu sei que essa voz era Yeshua. E ele dizia, eu sou esse Deus. Eu sou o Deus de milagre. Eu sou esse Deus que eu quero que você conheça. E ali eu recebi Yeshua como Senhor da minha vida. E foi uma experiência inesquecível. Não precisou de ninguém para me apresentar. E o próprio Yeshua se apresentou a mim. E não precisei levantar a mão, não precisei fazer nada, simplesmente naquele dia, que eram exatamente as 4 horas em ponto da madrugada, eu recebi o Senhor na minha vida. E isso já tem mais de 20 anos, e todos os dias, eu acordo todos os dias, às 4 da manhã. De uma experiência que foi tão marcante para a minha vida, sem planejar, sem dizer, agora eu vou encontrar, agora eu quero, nada. Foi algo inesperado. O que fez Jacó, o pai do povo judeu. Somos chamados de congregação de Jacó, filhos de Israel. No entanto, Jacó não começou essa jornada judaica, foi Abraão. Jacó não enfrentou nenhum julgamento como o de Isaac. Ele não conduziu o povo para fora do Egito, nem trouxe a Torá para eles. Com certeza, todos os seus filhos permaneceram na fé. Ao contrário
de Abraão e Isaque. Por que ele teve sucesso onde Abraão e Isaque falharam? Parece que a resposta está na porção dessa semana, na Parashá Vayetze. Jacó foi o homem cujas maiores visões lhe ocorreram quando ele estava sozinho, à noite, longe de casa, fugindo de um perigo e indo para outro. Na Parashá Vayetze, escapando de Esaú, ele para e descansa durante a noite e usa pedras para se deitar. Ele teve um sonho em que viu uma escada apoiada na terra, com seu topo alcançando o céu, e os anjos de Deus estavam subindo e descendo nela. Quando Jacó acordou do seu sono, ele pensou: certamente o Senhor está neste lugar. E eu não sabia disso. Ele ficou com medo e disse: quão incrível é este lugar! Esta não é outra senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Na Parashá seguinte, Vaishlahá, fugindo de Labão e apavorado com a perspectiva de encontrar Esaú, novamente ele luta sozinho à noite com um estranho não identificado. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os humanos e venceu. Então Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: é porque eu vi Deus face a face, e ainda assim a minha vida foi poupada. Esses são encontros espirituais decisivos da vida de Jacó, que acontecem fora do ponto de partida e fora do destino, em um momento que Jacó está em risco, seja qual direção ele for, tanto de onde ele está, tanto quanto para onde ele está indo. No entanto, esses pontos de vulnerabilidade máxima que ele encontra Deus e encontra coragem para continuar, apesar de todos os riscos dessa jornada. Essa é a força que Jacó legou ao seu povo. O que é notável não é apenas que este pequeno povo sobreviveu a tragédias que teriam representado o fim de qualquer outro povo. A destruição de 2 templos, as conquistas babilônicas e romanas, as expulsões, as perseguições da Idade Média, a ascensão do antissemitismo na Europa e o Holocausto. É realmente surpreendente que após cada tragédia dessas, o judaísmo se renovasse, alcançando novos patamares de realização. Durante o exílio na Babilônia, o judaísmo aprofundou seu envolvimento com a Torá. Após a destruição de Jerusalém pelos romanos, foi produzido grandes monumentos literários da Torá oral. Nessa época foi produzido o Midrash, o Mishnah, a Guemará. Durante a Idade Média, produziu obras-primas da lei, comentários da Torá, poesia e filosofia. Apenas 3 anos após o Holocausto, foi proclamado o Estado de Israel, o retorno judaico à história, após a noite mais escura do exílio.
Certa vez, eu tive que passar por um exame médico. O médico me fez andar em um ritmo muito rápido na esteira. E eu perguntei a ele, o que você está testando? Quão rápido eu posso ir? Ou quanto tempo eu levo para terminar? Ele respondeu, nenhum deles. Eu estarei observando quanto tempo leva para o seu pulso voltar ao normal, depois que você sair da esteira. Foi quando eu descobri que a saúde se mede pelo poder de recuperação. E isso é verdade para todos, mas é duplamente verdade para os líderes e para o povo judeu, uma nação de líderes. Pois para mim, a frase um reino de sacerdotes significa isso, uma nação de líderes. Os líderes sofrem crises, coisas ruins acontecem. E quando acontecem, a liderança deve se esforçar para que os outros possam dormir mais facilmente em suas camas. A liderança, especialmente em questões espirituais, é profundamente estressante. 4 figuras no Tanar, a Bíblia hebraica, Moisés, Elias, Jeremias e Jonas, na verdade, eles oraram para morrer em vez de continuar o seu ministério. Isso é verdade, não apenas nesse passado tão distante, mas aconteceu com Abraham Lincoln, que sofreu crises profundas de depressão. O mesmo com Churchill, que o chamou de cachorro preto. Mahatma Gandhi e Martin Luther King tentaram suicídio na adolescência e experimentaram doença depressiva na vida adulta. O mesmo aconteceu com muitos grandes artistas criativos, como Michelangelo, Beethoven, Van Gogh. Será que é a grandeza que leva a momentos de desespero? Ou será que são os momentos de desespero que nos levam à grandeza? Aqueles que lideram, internalizam os estresses e as tensões do seu tempo? Ou será que aqueles que estão acostumados ao estresse diário em suas vidas encontram um alívio em levar uma vida extremamente agitada e estressada? Não há uma resposta para isso na literatura até hoje. Jacó deixa Beersheba e viaja cerca de 40 milhas, quando para, depois de 2 ou 3 dias, para uma noite de descanso, em um lugar anônimo e bastante rochoso. É aqui na Torá que encontramos Jacó criando uma identidade separada para ele mesmo, que permite que ele se torne o terceiro e último patriarca. Foi necessário que ele deixasse sua terra, seu pai, sua mãe, seus irmãos, para que Deus trabalhasse nele, exatamente como aconteceu com seu avô, Abraão. Lá Jacó teve um sonho, uma visão, na verdade, e nele ele deu um vislumbre do mundo espiritual celestial. Ele vê anjos, Malach Elohim. Então, sabemos que esses são mensageiros celestiais, anjos, indo e vindo do céu para a terra, recebendo suas instruções de Deus no céu e em seguida saindo para fazer sua vontade na terra. E lá
o próprio Deus dá a Jacó a promessa da terra e de muitos descendentes, e que esses descendentes abençoarão todas as famílias da terra. Ele também diz a Jacó para não se preocupar, porque Deus estará com ele onde quer que ele vá, e ele o trará de volta para esta terra, porque ele prometeu a terra para Jacó e seus descendentes, para sempre. E isso acontecerá exatamente como Deus prometeu. Em Gênesis 28, 13, onde a maioria das Bíblias diz Deus, o Senhor, no hebraico original é Yud-Hei Vav-Hei, Yehová, Yahvé, o nome de Deus. Este era Deus Pai falando com Jacó, e Jacó estava bem ciente desse fato. As Bíblias traduzem normalmente como Senhor, mesmo no inglês, né, como Lord, como Senhor, mas no hebraico nós temos aqui Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei novamente, dizendo que era o Eterno, o Elohim, o Criador dos céus e da terra que estava falando. Mas o tom desse episódio é de surpresa. Primeiro, porque Jacó não tinha ideia de que Deus viria a ele dessa maneira. E segundo, porque Jacó provavelmente estava se sentindo muito derrotado, pois estava correndo para salvar a sua vida. E ele estava deixando para trás um cenário que ele criou, pois ele enganou seu pai, enganou seu irmão, para obter uma bênção, e teve que ir embora de mãos vazias para poder sobreviver. Essa bênção sobre Jacó representou a transferência oficial da promessa da aliança de Isaac para Jacó. Jacó havia sido abençoado alguns dias antes com uma bênção semelhante de seu pai, mas somente agora Deus valida essas bênçãos. Observe também que desde Gênesis 1, nós vimos Deus transferir seu local de residência do céu para a terra, o Jardim do Éden, e vice-versa. E eu não queria passar muito rapidamente por essa escada, né? Essa escada entre o céu e a terra, pois este é outro tipo bíblico do que está por vir. Você vê esses dois fatos trabalharem juntos. Essa escada representa a conexão entre o homem e Deus, que estava atualmente rompida. No início, o homem podia ir diretamente a Deus, porque Deus estava presente com o homem. Mas a rebelião e o pecado quebraram essa conexão, e Deus se retirou de volta para o céu. Mas, para aqueles que confiam, existe uma escada pela qual Deus envia seus anjos ministradores para fazer seu trabalho na terra. Mais tarde, outra conexão entre o céu e a terra viria, que é o tabernáculo do deserto. E, num futuro ainda mais longe, a verdadeira escada viria, aquela que reconectaria Deus ao homem, Yeshua. Ouça o que o próprio Yeshua diz em João 1, 51. E disse-lhe Yeshua: em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do Homem. Veja o quanto nós perdemos por não estudar completamente a Torá. Porque sem ver o que estava acontecendo com Jacó, como estamos vendo aqui em Gênesis, como entender esse tipo de declaração estranha feita por Yeshua 1.800 anos depois e registrada no que se chama o Novo Testamento? No entanto, que link fácil de fazer, que conexão simples de fazer, uma vez que conhecemos ambos. Para Jacó, isso era tanto a realidade atual quanto uma profecia. Mas para nós, isso não é apenas realidade, é profecia cumprida. E Yeshua é nossa escada, a única escada que nos reconecta com Deus. É sobre ele que os anjos sobem e descem hoje em nosso tempo. Jacó ficou verdadeiramente pasmo com o que foi mostrado. Ele chamou o lugar de casa de Deus, ou melhor, Bet-El, Bet casa, El Deus, ou ainda mais corretamente, El Bet-El, que significa a casa do Deus El. Essa palavra El está ocorrendo antes do êxodo do Egito, porque até Deus revelar a Moisés o seu nome pessoal lá no Monte Sinai, Deus era mais conhecido como El Shaddai, com ênfase na parte do El. Em outras palavras, antes do Monte Sinai, ninguém sabia o nome pessoal de Deus. Portanto, ele era conhecido por vários títulos, e a maioria começava com El ou Il. Depois do Sinai, nós vemos o uso da palavra El diminuindo à medida que vai sendo lentamente substituída pela palavra Yehová ou Yehová. Há outro acontecimento interessante aqui, que devemos dar uma olhada. A unção da pedra na qual Jacó colocou sua cabeça para dormir durante aquela visão. Qual que é o significado disso? Em primeiro lugar, podemos ver como é antigo esse conceito de unção com óleo, pois ele está ocorrendo aqui por volta de 1800 anos antes de Cristo. Não está claro exatamente o que significa isso na mente de Jacó, mas obviamente tinha algo a ver com seu encontro com Deus. Provavelmente significava estabelecer um novo vínculo de aliança entre Jacó e Deus, que envolve um voto, porque era desconhecido naquela época usar uma pedra como um marcador de memorial e depois ungir essa pedra com óleo. A unção com óleo era bastante difundida nessa época e muitas vezes marcava a realização de um acordo, brit, né, de um pacto, usando uma pedra. Mas as pedras não eram ungidas com óleo. No entanto, eu acho que vai além disso. Aqui temos Jacó descansando em uma rocha e ungindo essa rocha
eu penso que é possível que haja uma ligação com o Messias, porque Messias significa ungido em hebraico. Devemos também perguntar por que Yeshua é tão frequentemente chamado como uma rocha. Porque nós podemos ver as características físicas de solidez, de estabilidade de uma rocha e aplicá-las a Yeshua, o Messias. Mas devemos lembrar que o contexto do Novo Testamento é tão hebraico quanto o contexto do Antigo Testamento. O povo judeu simplesmente não pegou nenhuma velha metáfora. Essa era uma sociedade antiga, tradicional, que tinha uma história de significados extremamente bem estabelecidos no passado. Particularmente no que dizia respeito aos patriarcas. Eu suspeito que chamar Yeshua como a rocha se refere a este evento com Jacó, por meio do qual ele ungiu a rocha sobre a qual ele descansou a cabeça. Jacó jurou a Deus que daria toda a sua lealdade a ele, e de tudo o que Deus lhe dá, ele retornará 1/10. Mais uma vez, vemos o princípio do dízimo logo no início das Escrituras. Quando Jacó deixou sua família em Beersheba, foi uma agitação espiritual, um coração pesado. Jacó tinha medo, tinha culpa, mas após seu encontro com o Eterno, algo mudou nele. Ele estava mais focado, ele estava mais calmo, ele estava cheio daquele estado interior que os hebreus chamam de Shalom Hashem. Em Gênesis 31, 24, Deus chega a Labão em um sonho e o avisa para não falar nem bem nem mal de Jacó. Isso simplesmente significava que Labão não deve prejudicar Jacó. Mas aponta aqui algo interessante que vale a pena ressaltar. Deus fala com incrédulos. Isso aí, Deus fala com incrédulos. Essa não é a primeira vez que o Eterno fala com pagãos, e não será a última. Labão era um espiritualista, aceitava vários deuses. Portanto, não era grande coisa para ele aceitar que o Deus de Jacó era bastante real, era mais um na lista dele. O Deus de Jacó era apenas mais um de um número que parecia ilimitado de tantos deuses. Nunca devemos pensar que o Eterno interage apenas com os seus, apenas naqueles que creem no Deus único. Ele se comunicará e usará quem quer que seja, quem ele desejar. Afinal, as Escrituras falam até de uma ocasião que ele falou por meio de uma jumenta. Ao mesmo tempo, não devemos pensar que se Deus falou com alguém, isso é uma indicação que essa pessoa é muito especial. Labão adorava invocar o nome do Eterno ao falar com Jacó. Mas não porque ele reverenciava o Deus Todo-Poderoso ou se curvava diante dele, ou se submetia a ele. Ele fazia isso na esperança de influenciar Jacó para os seus próprios propósitos egoístas.
No final da paraxá, em Gênesis 32, 2, encontramos uma coisa estranha. Diz: os anjos de Deus o encontraram. Eles encontraram Jacó. Agora, com certeza, os anjos de Deus são exatamente isso. Porque o hebraico original, Malachim Elohim, que aqui no caso Malach é no singular, Malachim é plural, significa mensageiros de Elohim, Deus. Mas realmente não recebemos mais informações do que isso. Talvez isso fosse uma garantia de que Jacó estava de volta à terra prometida, ou os anjos eram uma presença mais visível, confirmando que Deus estava, de fato, com ele. É interessante notar que na jornada de Jacó para deixar a terra de Canaã, Jacó encontrou anjos em Bet-El. E em sua jornada para retornar, ele também encontrou anjos. Em qualquer caso, Jacó ficou impressionado o suficiente para nomear o lugar Mahanaim, significando 2 acampamentos. Agora o versículo 3 nos dá a oportunidade de enfatizar um ponto no que diz respeito à palavra malach, mensageiro. Vamos ver aqui. Eu já disse que quando malar é usado sozinho, ele denota um mensageiro de algum tipo, geralmente um mensageiro humano. Mas quando a palavra Yahvé, ou Elohim, ou algum outro título de Deus é anexado a malar, então ela está falando de mensageiros celestiais, seres espirituais, anjos. No versículo 1, temos mensageiros celestiais. No versículo 3, vemos que Jacó enviou alguns malachim, alguns mensageiros, à frente para encontrar seu irmão Esaú. E podemos ter certeza de que são mensageiros humanos, porque a palavra malachim é usada sem anexar nenhuma outra palavra para Deus. A área que Jacó acampou é bem conhecida hoje, é chamada de Jaboque, e fica entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. É um lugar lindo, verde, exuberante, fértil, e a Bíblia nos diz que Jacó enviou vários rebanhos à frente, acompanhados dos seus mensageiros, né, logicamente humanos, que deveriam oferecer esse rebanho como um presente de arrependimento a Esaú. O valor do presente foi enorme. Eram 550 animais. Foi realmente um presente digno de um rei. Então Jacó pegou sua família, cruzou o vale do Jaboque e se separou deles. Aparentemente ele estava planejando enfrentar Esaú sozinho. E de uma certa forma queria proteger a sua família. É aqui que encontramos um dos episódios mais estranhos de toda a Bíblia. De repente, Jacó se encontra lutando com algum homem. No hebraico, a palavra é ish, que pode significar homem, ou marido, ou mesmo um homem poderoso. Esse homem parecia, para Jacó, ser de carne e osso. Essa luta durou a noite toda, e quando o homem concluiu que Jacó não iria desistir, ele deslocou o quadril de Jacó com apenas um toque.
Então, em Gênesis 32, 25, diz que Jacó lutou com um Ish, um homem. Mas nos versos 29 e 31, fica claro que este ser é divino, porque Jacó diz claramente, eu vi Elohim face a face. Oséias 12:4 fala desse encontro e afirma claramente que este era um ser celestial com quem Jacó lutou. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplicas. Em Betel o achou e ali falou Deus com ele. Então, por que essa referência, primeiro dizendo que o oponente de Jacó era um homem e depois dizendo que era Elohim? Tem havido muita confusão no cristianismo quanto ao que é um anjo, o que é a aparência de um anjo, o que ele prediz. A primeira coisa a entender é que, em seu significado mais fundamental, um anjo é, antes de tudo, um portador da palavra divina. Um anjo traz uma mensagem divina de Deus, ou ele cumpre uma ordem divina. Ele não é responsável pelo conteúdo da mensagem. O seu dever é apenas entregá-la com precisão. Isso é um anjo. No entanto, a Bíblia usará a palavra em vários contextos, e acho que muitas vezes metaforicamente. Por exemplo, na Bíblia, os profetas e sacerdotes às vezes eram chamados de anjos do Senhor, ou mensageiros da palavra divina. Na verdade, Ageu e Malaquias são referidos assim nas Escrituras, que é traduzido como anjos do Senhor. Agora, Ageu e Malaquias eram seres espirituais divinos? Claro que não. Mas como homens que estavam simplesmente transmitindo a outros as instruções de Deus, eles certamente se qualificam como mensageiros de Deus. Também nós veremos nas Escrituras as distinções entre o portador da mensagem divina, né, que seria um anjo do Senhor, e o próprio eterno, sendo um pouco manchada. A gente vê isso no episódio da sarça ardente e também com Agar, que o anjo fala com ela, mas ela responde diretamente a Deus. E mais um monte de cenas que isso acontece. Mas isso não deve nos surpreender ou parecer estranho, porque nós, seguidores de Yeshua, nos deparamos com essa distinção semelhante ao tentar compreender quem Yeshua é. Ele é um homem, mas também é Deus. Encontramos esse cenário exato aqui com Jacó, já que o ser com quem ele luta é alternativamente chamado de homem, um Ish, e Deus, Elohim. Pense nisso também. Yeshua é chamado a palavra, ou, no sentido bíblico mais completo, a divina palavra de Deus. Yeshua era o portador da palavra divina, como se fosse um anjo. Ele era a palavra divina, Deus. E ele também era um homem de carne e sangue, um homem. Então todas essas distinções
de onde Deus termina e os anjos começam, nós encontramos em Yeshua, que é homem, Deus e anjo. Agora, desabilitado por esse mensageiro divino, Jacó, mesmo assim, não desiste. E ele diz: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Obviamente, Jacó veio a saber que este não era um homem comum com quem ele estava lutando. Ao longo dos anos, ouvi muitos comentários sobre essa passagem e ouvi pessoas dizendo que isso nunca aconteceu, que isso era um conto de fadas. Mas eu estou convencido de que isso não é essa opção. Eu estou convencido que essa passagem foi uma coisa bastante real. O que temos aqui é uma cena, ao mesmo tempo literal e simbólica. Simbólica porque todos os que creem passam por um momento em que lutamos com Deus pelo controle de nossas vidas. E se quisermos realmente aprender aquela vida que Deus tem para nós, deve chegar o tempo em que, por nossa própria escolha, por meio da entrega absoluta, devemos deixar nossa história esfarrapada para trás e começar uma nova história com Deus como o Senhor das nossas vidas. No entanto, as cicatrizes do passado virão conosco e teremos que lidar com isso. Às vezes, pagaremos um preço para deixar para trás nossos caminhos rebeldes e seguir em frente com uma nova vida. Assim foi o caso com Jacó, pois ele agora herdou uma deficiência permanente ao passar de um lugar estrangeiro para a terra prometida. Como eu gostaria que quando reconhecêssemos nossa salvação, finalmente nós resolvêssemos vivê-la e que nosso passado terrestre pudesse estar tão morto quanto nossa velha natureza. Muito frequentemente, pastores bem-intencionados se esquecem de dizer que, embora sejamos perdoados espiritualmente, isso não acaba com as consequências naturais do que nossa natureza pecaminosa causou. De uma forma ou de outra, viveremos o resto de nossas vidas lamentando nossas tolices. Jacó mancará pelos seus dias restantes um testemunho inescapável de ter lutado com Deus por quase 100 anos, até que finalmente submeteu, em vez de tentar alcançar com Deus um equilíbrio de poder. Jacó sempre venceu os homens, antes com suas próprias habilidades e astúcias, muitas vezes misturadas com enganos, mas quando ele reconheceu que o que ele estava lutando era muito mais do que carne e sangue, ele sabia que não poderia vencer como sempre, e ao invés disso, pediu para ser abençoado. E como a maioria de nós, não podemos chegar a esse ponto até que estejamos quebrados e incapacitados. Mas porque Jacó se rendeu a Deus, ele teria um novo destino. E isso se refletiria em seu novo nome, Israel, um príncipe,
de Deus. Daqui em diante, vemos um novo Jacó. Ele não confia mais em si mesmo. Ele não confia nos seus caminhos carnais. Ele repousa na força de Deus e ele será chamado de Israel. Não posso deixar de lembrar a história de Chris Tass sobre sua vinda ao Senhor, sobre como os palestinos, lutando contra Israel, nunca conseguiram derrotar os judeus. Que o árabe muçulmano que vive hoje está na mais profunda frustração e raiva que leva ao ódio irracional por Israel, porque para ele é incompreensível que cerca de 200 milhões de árabes não pudessem derrotar 6 milhões de judeus. Que os exércitos árabes combinados, muito maiores do que os de Israel, foram derrotados vez por vez e não trouxeram nada além de humilhação ao povo árabe. Depois de receber Yeshua, Tass de repente percebeu porque eles nunca foram capazes de derrotar Israel. Ele finalmente entendeu que os árabes muçulmanos e todos aqueles que pensavam ou ainda pensam que os seus inimigos são os judeus estavam, na verdade, lutando contra Deus. E quando lutamos contra Deus, não há absolutamente nenhuma chance de vitória. Da maneira mais irônica, nossa vitória em Deus só ocorre pela derrota de nós mesmos. Antes de desejar um Shabbat Shalom, gostaria de deixar uma frase, uma meditação que tem me perseguido durante toda essa semana. A grandeza de uma congregação não está na beleza do seu templo, na quantidade de seus membros, nem na robustez financeira, mas no seu profundo compromisso com Deus e com os homens. Vou repetir. A grandeza de uma congregação não está na beleza do seu templo, na quantidade de seus membros, nem na sua robustez financeira, mas no seu profundo compromisso com Deus e com os homens. Clamo a nossa liderança e aos nossos membros mais compromisso com a nossa congregação, independente se estamos ao vivo ou online. O nosso trabalho é levar a palavra aos ouvidos e é Deus que poderá levá-la dos ouvidos aos corações. Shabbat Shalom.